O som alto das vozes ecoava pelos corredores estreitos da rodoviária intermunicipal naquele início de manhã abafado. O relógio marcava algo perto das 6, mas o calor já embrulhava o ar como se fosse meio-dia. Nestor caminhava devagar pelo piso gasto, ouvindo as rodas das malas raspando e as queixas impacientes típicas de quem viaja cedo demais. Ele segurava seu cinto de moedas, ajeitando na cintura, e respirava fundo, tentando afastar a sensação estranha que vinha carregando desde a madrugada. Naquele dia, algo pesava diferente, e ele ainda não sabia que seria o dia em que sua dignidade seria atacada diante de dezenas de pessoas. Quando atravessou o corredor que levava ao portão 6, onde o ônibus dele e de Joana aguardava embarque, viu a movimentação incomum de 2 seguranças conversando baixo com o fiscal Arlindo. Pareciam discutir algo tenso, algo urgente, mas quando Nestor se aproximou, todos fizeram silêncio repentino. Aquele tipo de atmosfera sempre acendia um alerta nele. 23 anos como cobrador ensinavam a sentir cheiro de problema antes mesmo de ver o fogo. Arlindo, com sua prancheta apertada contra o peito, lançou um olhar rápido, quase cortante, e virou o rosto como se evitasse conflito, mas Nestor sabia bem o que aquilo significava: julgamento à vista. Antes que pudesse se aproximar para entender, uma passageira idosa segurou seu braço, pedindo ajuda para localizar a plataforma certa. Ele a guiou com paciência, como sempre fazia, e quando voltou para perto do portão, percebeu que Arlindo observava de longe, franzindo a testa como se aquele simples ato de gentileza fosse uma perda de tempo. Nestor suspirou fundo, percebendo que o dia seria longo. A tensão era sutil, mas presente, como nuvens escuras em um céu que ainda parece claro. Era o tipo de começo que exigia atenção em dobro. Enquanto organizava o início do embarque, recolhendo bilhetes e cumprimentando passageiros conhecidos, ele notou algo estranho. Arlindo circulava perto demais, prestando atenção em detalhes que nunca ligava. O número de troco na mão dele, a velocidade com que atendia cada pessoa, até o tom da voz que usava. Era como se o fiscal estivesse procurando motivo para implicar. Nestor manteve o foco, mas a presença constante atrás do ombro deixava tudo mais pesado, como se estivesse sendo examinado por um microscópio. O movimento aumentava e o calor parecia subir junto, deixando a respiração lenta e difícil. Joana, já no banco do motorista, assoviou para chamar a atenção dele e perguntou baixinho se estava tudo bem. Nestor respondeu com um sorriso cansado, dizendo que sim, mas Joana conhecia todas as versões de seus humores, e aquele sorriso torto não convencia. Antes que ela insistisse, Arlindo se aproximou como quem invade espaço, interrompendo a troca de olhares e pedindo para falar com Nestor imediatamente. Assim que ficaram frente a frente, Arlindo iniciou uma fala dura, fria e alta o suficiente para que passageiros próximos escutassem. Questionou o tempo do embarque, insinuou desorganização e disse que havia recebido reclamações anteriores, algo completamente falso. Nestor, surpreso, manteve a postura profissional, mas sentiu uma chama interna acender. Aos 45 anos, já tinha aprendido a não reagir com impulsividade, mas também tinha orgulho demais para aceitar acusações inventadas. Ainda assim, respirou fundo e tentou dialogar. A tentativa durou segundos. Arlindo não queria diálogo, queria plateia. Falou mais alto, soltando frases que manchavam a reputação de Nestor, e insinuou que ele teria se atrasado propositalmente para favorecer alguém, algo tão absurdo que até Joana virou-se no banco, indignada. Passageiros começaram a olhar, cochichar, gravar com o celular. E cada frase do fiscal era como uma martelada pública, transformando um profissional respeitado em alvo de vergonha instantânea. Nestor sentia o rosto esquentar, não de raiva, mas da humilhação que vinha como avalanche. Ele tentou explicar, tentou argumentar, tentou manter o controle, mas Arlindo não dava espaço. Cada palavra dele era cortada no meio. Cada justificativa virava motivo de riso sarcástico. A injustiça era tão nítida que algumas pessoas até balançavam a cabeça, desconfortáveis, mas ninguém ousava intervir. Afinal, era um fiscal, alguém que representava a autoridade. E aqui entra seu gancho forte. Nestor percebe que a humilhação não é apenas exagerada, ela parece preparada. Há algo por trás, uma intenção escura, como se Arlindo quisesse derrubá-lo de propósito. E Nestor sente isso, profundamente. Aquilo não é fiscalização. É perseguição. Arlindo anuncia, diante de todos, que Nestor será reportado por conduta inadequada, e que existe prova suficiente para isso.
Nestor, perplexo, pergunta que prova seria aquela, e Arlindo apenas sorri, mantendo o mistério, alimentando a tensão e deixando a plateia em silêncio. Não revela nada. Apenas joga a ameaça no ar, como quem sabe que o outro não tem como se defender. Antes da história avançar, quero te pedir algo rápido. Se você gosta de histórias reais e intensas como essa, se inscreva no canal. Aqui sempre tem narrativas que mostram o que muita gente vive, mas quase ninguém conta. Voltando à cena, Nestor respira fundo, tentando encontrar equilíbrio, mas sente um peso no peito. Os olhares, os celulares gravando, o risco de perder o trabalho, tudo se misturando. Joana tenta descer do ônibus para apoiá-lo, mas Arlindo levanta a mão, mandando-a ficar no lugar, como se ela fosse parte de uma peça que ele comandava. Ela retorna ao banco, mas sua expressão é uma mistura de raiva e impotência. O clima se torna tão pesado que até o barulho natural da rodoviária parece diminuir. O cheiro de diesel, os alto-falantes chamando destinos, o vai e vem de malas. Tudo vira pano de fundo para a cena que se desenrola. Nestor tenta manter a compostura, mas por dentro sabe que aquilo tem potencial de destruir anos de reputação intacta. E o pior, passageiros registrando tudo com celulares podem transformar a humilhação em algo permanente. Arlindo continua falando, cada vez mais inflamado, dizendo que profissionais como ele atrapalham o serviço, que muita coisa precisa mudar, e finalmente solta a frase que quebra qualquer limite: a gente sabe o tipo de cobrador que você é. Uma frase cheia de veneno, com intenção de ferir, insinuando coisas que nunca existiram. Essa frase explode dentro de Nestor como uma lâmina fria. Ele sente a respiração travar. Tentando recuperar algum controle, Nestor pede, com voz firme, que Arlindo seja específico. Pergunta quais são as acusações, quais são as supostas provas. Mas Arlindo, percebendo que tem público, escolhe o caminho mais cruel. Aproxima o rosto, sem tirar o sorriso amargo, e diz que tudo será apresentado para a diretoria. Ou seja, nenhuma chance de defesa ali. Nenhuma explicação. Só a promessa da queda. Esse é o ponto em que Nestor sente algo quebrar por dentro. Não sua paciência, mas seu silêncio. Ele percebe que, se ficar quieto, será destruído. Então tenta falar com os passageiros, explicar que tudo aquilo é injusto, que ele sempre cumpriu regras, que nunca recebeu sequer uma advertência. Mas Arlindo interrompe novamente, desta vez elevando a voz como se estivesse contendo um criminoso, e ordena que ele não faça cena. A partir desse momento, a vergonha pública toma forma. Passageiros filmam ainda mais, alguns por curiosidade, outros por pena, mas todos observam como se estivessem diante de um espetáculo. E isso fere Nestor profundamente. Ele sempre tratou todos com respeito, sempre ajudou idosos, sempre foi paciente com turistas que não entendiam o sistema, e agora era tratado como algo descartável. Mas aí surge o pequeno alívio. Uma passageira mais velha, sentada na fila, olha firme para Nestor e murmura força: filho, a verdade aparece. Pouca coisa, mas suficiente para reacender algo nele, um lembrete de que nem todo mundo ali acreditava no teatro cruel que Arlindo montava. Porém, esse pequeno conforto dura pouco, pois Arlindo percebe o gesto e vira a agressividade ainda mais para cima. O fiscal anuncia, diante de todos, que Nestor está oficialmente suspenso e que deve deixar o ônibus imediatamente. O impacto é brutal. Joana tenta intervir, dizendo que a viagem não pode sair sem cobrador e que isso vai atrasar a linha, mas Arlindo a corta com frieza, dizendo que a linha não é problema dele, cobradores problemáticos são. Nestor sente o mundo desabar. Suspensão. Em público. Sem provas, sem explicações, sem chance de defesa. Ele olha para o ônibus, olha para os passageiros, olha para Joana, e por um instante sente vontade de desaparecer. Mas então, enquanto Arlindo continua discursando, Nestor percebe algo ao fundo, atrás da multidão, próximo ao teto, acima da banca de revistas da rodoviária. A discreta luz vermelha da câmera de segurança. Aquela câmera pega tudo. Cada palavra. Cada humilhação. Cada gesto. E Nestor, mesmo sem saber exatamente como, sente dentro de si a centelha da reviravolta futura. A verdade não depende da boca de Arlindo. Ela está gravada, em silêncio, esperando para emergir. E essa é a fagulha que começa a virar o jogo.
Quando Nestor se afastou do ônibus, obedecendo a ordem de suspensão que ainda ecoava como sentença, ele sentiu o peso simbólico de cada passo. Não era apenas sair do veículo. Era como se estivesse deixando para trás um pedaço da própria identidade. Aquela rodoviária tinha sido praticamente sua segunda casa durante mais de 2 décadas. E agora, por causa de uma mentira, era como se estivesse sendo expulso dela como um intruso. A sensação de deslocamento era real, quase física, e o silêncio que se seguiu ao afastamento só aumentava sua inquietação interna. Joana desceu do ônibus pouco depois, fingindo ajustar algo na porta, apenas para se aproximar de Nestor sem ser notada por Arlindo. Ela lhe entregou uma garrafa de água, como se fosse um gesto simples, mas seus olhos diziam muito mais. Havia indignação, solidariedade e uma pontinha de medo, não por si mesma, mas por ele. Perguntou, num tom muito baixo, se ele queria que chamasse alguém da administração imediatamente. Nestor balançou a cabeça, tentando organizar seus pensamentos. Ele sabia que confrontar no calor da humilhação poderia piorar tudo. Enquanto isso, Arlindo continuava sua ronda pelo pátio como se nada tivesse acontecido. Caminhava com a postura inflada, o queixo erguido demais, como quem acabará de vencer uma disputa importante. Esse comportamento chamava a atenção de outros funcionários que, ao avistar Nestor afastado e cabisbaixo, juntavam peças silenciosamente. Alguns olhavam com pena, outros com receio, mas todos sabiam, quando um fiscal queria destruir alguém, podia conseguir, pelo menos temporariamente. Nestor sentou em um dos bancos frios perto do bebedouro. O metal gelado contrastou com o calor abafado que tomava a rodoviária. Ele passou a mão no rosto, respirando fundo, tentando segurar o peso da frustração. Era difícil aceitar que, depois de tantos anos atuando com dedicação, pudesse ser tratado como criminoso. Pensou nos filhos, já adultos, no que diriam ao saber da suspensão. Pensou na esposa, que sempre lhe dizia para manter a calma, por mais injusto que fosse o mundo do trabalho. Mas enquanto tentava organizar o caos interno, algo começou a clarear em sua mente: a câmera. Aquela luz vermelha discreta não saía do seu pensamento. Sabia que, se houvesse justiça possível naquele cenário, viria dali. O problema era que acesso às gravações era restrito, controlado pela gerência da rodoviária, e Arlindo tinha boa relação com quem decidia o que podia ou não ser visto. Isso complicava muito, mas não impossibilitava. Essa centelha de esperança ganhou forma quando João Batista, motorista veterano de outra linha, amigo de anos, se aproximou devagar, olhando para os lados antes de sentar ao lado de Nestor. Ele havia assistido parte da cena e, mesmo sem dizer explicitamente, deixava claro que estava do lado certo da história. Contou que Arlindo vinha perseguindo funcionários antigos com frequência crescente, especialmente os que tinham boa reputação entre passageiros. Talvez por insegurança, talvez por necessidade de provar autoridade. Seja qual fosse o motivo, João reforçou o que Nestor já suspeitava. Aquilo não era coincidência. Como pequeno alívio no meio da tensão crescente, João comentou que um dos seguranças do turno da madrugada tinha dito algo sobre câmeras novas instaladas recentemente, o que significava que aquela gravação provavelmente tinha qualidade suficiente para capturar até nuances. Isso reacendeu o foco de Nestor, que agradeceu de forma contida. Se havia uma chance de provar tudo, começava por ali. Era frágil, mas era algo. O problema era como acessar. Havia protocolos rígidos. Somente a administração podia solicitar recuperação de gravações. E Arlindo tinha influência justamente nesse setor. Qualquer pedido formal poderia ser barrado antes mesmo de ser analisado. Então, Nestor precisaria ser estratégico. E rápido. Porque quanto mais tempo passasse, mais fácil seria para Arlindo construir sua versão dos fatos, com testemunhas seletivas ou papéis adulterados. Essa preocupação se tornava mais real porque, do outro lado do pátio, Nestor viu Arlindo conversando com o supervisor-geral. Podia não ouvir o conteúdo, mas pelo tom e gestos, parecia evidente que estava reforçando sua narrativa, montando terreno antes que Nestor pudesse agir. Isso fez o estômago dele revirar. Não havia tempo para lamentar. Era hora de reagir. Joana aproximou-se novamente, desta vez com mais pressa. Ela havia ouvido rumores de que Arlindo estava escrevendo um relatório detalhado, cheio de acusações pesadas,
supostamente embasadas em testemunhos de passageiros. Nestor franziu o senho. Ele vira os passageiros, vira seus rostos. Haviam ficado desconfortáveis, surpresos, alguns com pena, mas nenhuma pessoa reclamara dele. Isso significava que Arlindo estava inventando, criando um documento falso. Se o relatório fosse finalizado e entregue, a suspensão seria apenas o começo. Essa nova tensão desencadeou o emocional dentro de Nestor. Ele percebeu que aquilo não era apenas sobre si. Era sobre proteger outros funcionários que poderiam ser próximos da mira de Arlindo no futuro. Isso inflamou algo dentro dele, uma força silenciosa, típica de quem viveu muito, de quem aguentou muito e agora se recusa a ser destruído por um oportunista. Ele levantou devagar, com movimentos pesados, mas firmes. Disse a Joana e João Batista que precisava tentar falar com a coordenadora da rodoviária, Dona Jussara, uma mulher de postura rígida, mas conhecida por não aceitar injustiças. O problema é que ela dificilmente atendia funcionários de nível operacional sem agendamento. Era quase impossível chegar até ela. Ainda assim, Nestor sabia, era a única pessoa acima de Arlindo capaz de pedir oficialmente as gravações. Quando caminhava em direção ao corredor administrativo, percebeu algo curioso. Alguns passageiros que testemunharam a humilhação olharam para ele com expressão de apoio. Uma senhora fez um gesto leve com a cabeça, reconhecendo seu sofrimento. Esse tipo de conexão humana deu mais força ao passo que seguia, mesmo sendo apenas um detalhe, uma fagulha de humanidade no meio da tempestade. Ao chegar à porta de vidro fosco do setor administrativo, seu caminho foi barrado por uma funcionária da recepção, que parecia muito desconfortável em informá-lo que a coordenadora não estava disponível. Era uma negativa protocolar, sem explicações. Mas Nestor percebeu, havia medo nos olhos dela. Como se já soubesse que mencionar seu nome seria sinônimo de problema com Arlindo. Isso confirmava que a rede de influência do fiscal era maior do que ele imaginava. Antes que pudesse insistir, ouviu passos firmes ecoando atrás de si. O som de sapatos batendo no piso de cerâmica, ritmados, confiantes, e quando virou o rosto, lá estava ele. Arlindo! Braços cruzados, expressão de desprezo, postura de predador que finalmente encontra a presa tentando escapar. Ele solta uma frase com venenosa calma, dizendo que qualquer tentativa de interferir no processo disciplinar só piora a situação. Esse confronto faz a tensão explodir novamente. A injustiça, agora mais clara e mais profunda, coloca Nestor em posição difícil, recuar para sobreviver ou enfrentar para preservar a própria verdade. Ele escolhe a segunda opção. Com voz firme e calma, um contraste direto com a arrogância do fiscal, deixa claro que vai levar o caso adiante, por vias formais, e que não aceitará acusações falsas. Arlindo dá um sorriso torto, quase debochado, e diz que não vai perder tempo discutindo com alguém nessa situação. Mas o pequeno alívio vem logo depois. Quando Arlindo tenta voltar ao corredor, dá de cara com Joana, que vinha atrás dos dois. A motorista, com postura decidida e olhar afiado, lança uma frase direta, sem elevar a voz, mas com firmeza suficiente para fazer Arlindo hesitar por um instante. A gravação da câmera vai mostrar tudo. Ela passa por ele e segue adiante. Uma frase curta, mas que atinge o fiscal como golpe silencioso. Esse momento é crucial. Pela primeira vez, Arlindo demonstra insegurança. Um gesto, quase imperceptível, mas evidente para quem presta atenção. Seus ombros retraem ligeiramente. Ele percebe que pode ter perdido o controle da narrativa. E essa rachadura na confiança dele será a semente da reviravolta futura. Nestor sente o efeito imediato disso em si. Uma chama reacende. Talvez haja mais aliados do que imaginava. Talvez a verdade encontre caminho. Talvez ele tenha força suficiente para virar o jogo. Mas essa esperança dura poucos segundos, pois, antes que pudesse dizer qualquer coisa, uma chamada ecoa pelo alto-falante. Atenção, setor administrativo. Solicitação urgente da gerência. Fiscal Arlindo, comparecer imediatamente. Ele sorri para Nestor com arrogância renovada, e segue para a sala onde pretende consolidar sua versão dos fatos. Aquela sala tem poder para decidir o futuro de Nestor. E a câmera está lá, silenciosa, esperando. O corredor que levava à sala administrativa era estreito e mal iluminado,
com paredes de tinta descascada que absorviam a tensão de anos de conflitos mal resolvidos entre fiscais e equipe de operação. Nestor caminhava atrás do supervisor Kleber, sentindo a cada passo o peso do futuro pendendo por um fio. Enquanto isso, Arlindo seguia adiante, confiante, arremessando olhares rápidos para trás como quem já se considerava vencedor. O silêncio que acompanhava aquele trajeto não era de respeito, era de medo, especialmente porque todos sabiam o que acontecia naquela sala quando alguém entrava com a versão errada contada pela pessoa errada. Quando Arlindo atravessou a porta da sala, inflou o peito de maneira exagerada, como se estivesse prestes a receber uma medalha por bravura. A mesa da supervisão ficava posicionada ao centro, e atrás dela repousava o monitor de segurança, aquele que poderia decidir tudo, mas que também era fácil de ser ignorado quando o fiscal queria impor autoridade à força. Kleber se acomodou devagar, ajustando os óculos e lançando um olhar para os dois homens com a impaciência de quem já estava cansado do turno. Ele não fazia ideia do que estava prestes a ouvir, mas sua expressão demonstrava algo crucial. Ele acreditava mais em cadeia de comando do que em justiça. Arlindo começou a falar antes mesmo de ser autorizado, atropelando palavras e gesticulando como se estivesse descrevendo um desastre evitado por sua coragem. Ele narrava a situação como se Nestor tivesse deliberadamente tentado burlar o processo, ignorado protocolos e criado confusão no terminal. Só deixou de exagerar quando percebeu que Kleber, apesar de veterano, era atento aos detalhes e estava notando cada ponto que ele citava, o que significava que qualquer incoerência poderia virar uma arma contra si. Mas Arlindo não era um homem que sabia recuar. Preferia dobrar a aposta. Nestor, parado ao lado da porta, escutava calado, segurando no bolso o bilhete amassado que receberá da passageira. Era seu lembrete silencioso de que tinha feito tudo certo, apesar da humilhação sofrida. Cada frase distorcida que saía da boca de Arlindo criava nele uma mistura explosiva de raiva e impotência. Mas ele sabia que a pior coisa que poderia fazer naquele momento era tentar se defender no calor da emoção. Com homens como Arlindo, palavras viravam munição. Com supervisores como Kleber, argumentos ditos na hora errada viravam agressão. Quando Arlindo terminou de apresentar sua versão, cruzou os braços e assumiu a postura típica de quem acredita que já venceu. Kleber pigarreou, inclinou-se na cadeira e, sem olhar diretamente para Nestor, perguntou: "E você? Tem algo a dizer sobre isso?" Era uma frase protocolar, mas o tom mostrava algo perigoso. Ele esperava uma resposta curta, quase irrelevante, como se a decisão já estivesse tomada. Aquele momento poderia significar a destruição de anos de trabalho dedicado. E Nestor sabia disso profundamente. Respirou fundo antes de dar um passo à frente. Mas antes que pudesse iniciar, Arlindo interrompeu com um gesto rápido, apontando para o relógio digital na parede e insinuando que Nestor estava tentando enrolar. Kleber ergueu a mão para pedir silêncio, mas o dano já havia sido feito. O clima estava desequilibrado. Nestor recolheu o pouco controle emocional que ainda tinha e decidiu seguir por outro caminho. Não responderia com explicações longas, e sim com precisão. Ele sabia que homens mais velhos, como eles, valorizavam fatos mais do que discursos. Então, com uma calma que surpreendeu até a si mesmo, Nestor disse apenas: "O que aconteceu lá fora está registrado. As câmeras filmaram tudo. Inclusive o senhor me humilhando na plataforma, fiscal." O silêncio que se seguiu foi abrupto, quase violento. Arlindo empalideceu por um instante, recuperando um sorriso nervoso em seguida, tentando disfarçar o impacto. Mas Kleber levantou os olhos para o monitor de segurança como quem percebe, pela primeira vez, que talvez tivesse ignorado algo importante. O supervisor cruzou as mãos sobre a mesa e perguntou: "Tem certeza disso, Nestor? Porque você sabe que alegar algo assim é grave." Arlindo concordou rapidamente, tentando reforçar a ideia de que Nestor estava blefando. Mas Nestor permaneceu firme. Ele sabia que seu público, motoristas, cobradores, passageiros, confiava mais em ações do que em narrativas. E se havia algo que ele não fazia era inventar. Ele repetiu com ainda mais firmeza: "Sim, está tudo lá. Só precisamos ver." Kleber respirou fundo, levantou-se devagar e caminhou até o equipamento de segurança. Era um aparelho antigo, com uma interface lenta e botões desgastados pelo uso. Quando ele começou a digitar, Arlindo deu 2 passos para trás, demonstrando desconforto. O fiscal tentava disfarçar a inquietação,
mas a postura entregava sua insegurança. Os ombros caíram, a mandíbula travou, e ele começou a olhar ao redor como quem busca uma saída alternativa antes que a verdade venha à tona. Enquanto o supervisor carregava os arquivos, uma lentidão irritante tomava conta da sala, aumentando a tensão. Nestor apertava e soltava o bilhete amassado no bolso, como se aquilo conectasse ao momento original, lembrando-o porque estava ali. Arlindo, por outro lado, tamborilava os dedos na beirada da mesa, incapaz de ficar parado. O contraste era claro. O homem que carregava a verdade estava tranquilo, enquanto que sustentava a farsa se desmanchava por dentro. O sistema finalmente abriu a lista de gravações, e Kleber começou a navegar até o horário aproximado do incidente. Arlindo engoliu seco quando viu a timeline avançando. Ele tentou, ainda que fracamente, sugerir que talvez as câmeras não estivessem funcionando naquele horário, alegando problemas frequentes no circuito. Mas sua voz saiu fina, quase trêmula. Nestor observou aquilo com a clareza de quem já viu esse padrão acontecendo antes. Quando a mentira começa a ruir, o mentiroso tenta apagar o chão que tem sob os pés. Kleber não respondeu ao comentário de Arlindo, apenas ajustou o volume e iniciou o vídeo. O primeiro trecho mostrava a área próxima às plataformas, com passageiros circulando e ônibus encostando para embarque. A imagem era nítida o suficiente para distinguir expressões e gestos corporais. O ambiente parecia calmo, até o momento exato em que Arlindo surgiu na gravação movendo-se rapidamente em direção a Nestor, já com postura agressiva. O fiscal, na filmagem, não parecia alguém cumprindo o protocolo, mas sim alguém irritado desde o início. Quando a cena chegou ao ponto da primeira humilhação, a sala ficou ainda mais silenciosa. O vídeo mostrava claramente Arlindo levantando o dedo no rosto de Nestor, falando com violência, sem ouvir explicações. Havia passageiros olhando. Havia testemunhas visíveis. E o principal, não havia nenhuma ação de Nestor que justificasse o ataque. Kleber inclinou-se mais perto da tela, como se tentasse reconhecer o fiscal na filmagem, surpreso com o que via, e surpreso com o que Arlindo havia omitido. Arlindo tentou argumentar imediatamente depois. Isso não mostra tudo. Ele estava. Mas parou quando a continuação do vídeo mostrou o momento exato em que a passageira entregou o bilhete para Nestor e explicou que o horário havia sido alterado na madrugada. A gravação capturou até o gesto de desculpas dela, enquanto Nestor mantinha a postura calma e educada. Era impossível distorcer aquilo. E, pior para Arlindo, a câmera também captou sua tentativa de arrancar o bilhete da mão de Nestor no susto. A tensão aumentou quando o vídeo avançou até a parte final da confusão, mostrando Arlindo acusando o cobrador de mau atendimento e irresponsabilidade, mesmo diante da explicação que estava claramente sendo dada. A expressão de Nestor era de frustração, mas controlada. Já Arlindo parecia alguém tentando se manter no topo pela força, não pela razão. Kleber pausou a gravação nessa parte, apoiou as mãos na mesa e soltou um longo suspiro, o tipo de suspiro carregado, que antecede uma decisão importante. Foi então que Kleber olhou pela primeira vez diretamente nos olhos de Nestor. Não havia pena naquele olhar, havia reconhecimento, respeito, talvez até arrependimento por quase ter acreditado na versão distorcida. O supervisor então virou-se lentamente para Arlindo, que já suava, mãos tremendo, com os olhos fugindo da tela. Arlindo ainda tentou uma última cartada, disse que o ângulo da câmera enganava, que aquilo não mostrava os bastidores da situação. Mas sua voz não tinha mais autoridade. Era só desespero. Kleber desligou o monitor e caminhou de volta para a mesa. O silêncio agora era outro, não mais de tensão, mas de iminência. Como se algo grande estivesse prestes a acontecer. Ele cruzou os braços, encarou Arlindo de forma dura e disse: "A gente vai resolver isso agora. Mas não do jeito que você imaginou." As palavras caíram como pedra no piso da sala. Nestor, mesmo sabendo que aquilo era um avanço, sentiu o coração acelerar. Porque quando um supervisor decide resolver agora, duas coisas podem acontecer: justiça, ou um acerto de contas interno que pode agravar tudo. Mas antes que Kleber pudesse continuar, alguém bateu na porta. Era Glenda, a funcionária da manutenção das câmeras. Ela entrou sem cerimônia e disse: "Supervisor, o senhor pediu para avisar quando a atualização do sistema finalizasse? Terminou agora. Ah, e aquele arquivo de backup que o senhor queria dar uma olhada também está disponível."
O impacto daquelas palavras foi imediato. Arlindo endureceu. Nestor ficou confuso por um instante, até perceber que poderia haver ainda mais provas, talvez até algo que ele não sabia. A tensão escalou rapidamente. Porque se havia um backup, isso significava gravações antigas. E se Kleber havia pedido isso antes, talvez já houvesse um histórico de comportamento problemático envolvendo Arlindo. O fiscal, percebendo o risco, deu um passo adiante e tentou argumentar que aquilo não tinha relação com o caso do dia. Mas Kleber levantou a mão com autoridade e pediu silêncio. Ele queria ver tudo. E naquele instante, Arlindo entendeu que a situação tinha mudado completamente. A partir dali, ele não tinha mais controle. Nestor ficou imóvel, observando aquela virada acontecer com uma sensação difícil de descrever. Não era vitória ainda, mas era a primeira luz real depois de um túnel longo e sufocante. Ele sentiu que algo grande estava prestes a emergir. E não só para ele. O corredor lá fora parecia pulsar com a energia dessa iminência, enquanto motoristas e cobradores passavam sem saber que dentro daquela sala, uma bomba prestes a explodir estava sendo armada. Kleber então respirou fundo e disse: "Vamos abrir o backup. Tudo." Sua voz era pesada, firme, carregada de um significado que Arlindo entendeu imediatamente. E o fiscal não conseguiu esconder o tremor nas mãos. Para um homem acostumado a sempre levar vantagem, aquela palavra, tudo, era a maior ameaça possível. Porque no backup, segredos dormem. E alguns acordam com fome. E assim, sem que ninguém precisasse dizer mais nada, ficou claro. A verdade que derrubaria o fiscal estava prestes a sair da escuridão. A sala parecia menor do que antes quando Kleber pediu para abrir o backup. O ar pesava diferente, como se cada segundo estivesse carregado de eletricidade estática prestes a estalar. Arlindo, que até então tentava parecer controlado, deu um passo instintivo para trás, como quem sabe que está perto demais do fogo. Nestor percebeu a mudança no semblante dele. Não era irritação, nem revolta, era medo. Medo verdadeiro. E esse medo dizia algo importantíssimo. O que estava no backup era devastador. Glenda digitou alguns comandos no sistema antigo, e uma lista de datas apareceu na tela. Eram semanas e semanas de gravações arquivadas em um padrão que apenas alguém com acesso administrativo poderia ter solicitado. Kleber aproximou-se, seus olhos percorrendo rapidamente as datas, até parar numa linha marcada com um pequeno ícone amarelo, registro priorizado. Ele pediu para abrir. Nesse momento, Arlindo deu 2 passos para frente como se tentasse impedir, mas parou ao ver a expressão dura e fria do supervisor. Já não tinha mais autoridade naquele espaço. O vídeo começou a tocar, exibindo uma manhã aparentemente normal na rodoviária. Passageiros embarcando, motoristas se preparando para as rotas e cobradores organizando as filas. Mas logo ficou evidente porque aquele arquivo era priorizado. Mostrava Arlindo abordando outro cobrador, um rapaz jovem, recém-contratado, que parecia inseguro com os procedimentos. Arlindo encurralava ao lado do ônibus, falava perto demais, gesticulava com agressividade. Seu comportamento era quase idêntico ao que tivera com Nestor, mas naquele vídeo, ele ia além. O fiscal agarrava o colete do rapaz e o chacoalhava levemente, exigindo que ele assinasse um relatório assumindo o erro operacional que evidentemente não tinha cometido. O jovem cobrador parecia aterrorizado. Kleber pausou a cena e respirou fundo, como quem tenta absorver a gravidade daquilo antes que a indignação suba com força. Nestor observava em silêncio, sentindo um misto de tristeza e raiva. Tristeza por saber que não era o único alvo, e raiva por ver que Arlindo vinha repetindo esse comportamento fazia tempo. Quando o vídeo retomou, mostrava a sequência mais pesada, o cobrador ameaçado assinando o relatório, com as mãos tremendo. Logo depois, Arlindo recolhia o papel e saía caminhando como se fosse rotina. A gravação terminava ali, mas o impacto permaneceu. Kleber afastou-se da mesa, apoiando as mãos na cintura, como quem está prestes a explodir. Ele conhecia aquele cobrador. O rapaz havia pedido demissão semanas antes, alegando problemas de adaptação. Agora tudo fazia sentido. Arlindo tentou reagir, falando rápido, mas sua voz saiu trêmula. Isso aí não mostra contexto. Aquele garoto. Mas Kleber cortou. Chega, Arlindo. Contexto é o que não te falta para explicar.
E nada disso faz sentido vindo de um fiscal experiente como você. Isso é abuso de autoridade. A palavra abuso atingiu Arlindo como um golpe na boca do estômago. Seus ombros caíram. Sua respiração ficou curta. Ele tentou ajustar a postura, mas não conseguiu recuperar a confiança anterior. A sala mergulhou num silêncio profundo antes de Kleber avançar o arquivo para outro trecho. Agora, a câmera mostrava Arlindo discutindo com uma passageira idosa, claramente irritado por ela ter subido com dificuldade no ônibus. O vídeo capturava o momento em que ele a pressionava a descer caso não conseguisse embarcar mais rápido. A crueldade daquela imagem queimava. Nestor desviou o olhar por um instante. Aquilo ultrapassava qualquer limite de bom senso. Kleber pausou novamente e se virou para Arlindo, sua voz mais grave do que antes. Você se comporta assim há quanto tempo? Arlindo não respondeu. Ele apenas fechou os olhos por um instante, como se tentasse encontrar dentro de si uma desculpa que pudesse salvar sua carreira ou, ao menos, sua dignidade. Mas aquele momento havia passado. Não havia justificativa no mundo que apagasse as imagens exibidas ali. Ele estava encurralado pela própria sombra. Glenda, percebendo o colapso emocional que tomava conta da sala, tentou aliviar a tensão dizendo que havia ainda mais arquivos. Mas Kleber levantou a mão pedindo que ela parasse. Não precisava de mais provas. Já tinha o suficiente para desmantelar toda a imagem de autoridade que Arlindo construíra à base de intimidação e abuso. O supervisor caminhou até a porta, fechou-a com cuidado e voltou para o centro da sala, posicionando-se entre Arlindo e Nestor. E então veio a frase que colocou tudo de pernas pro ar. Arlindo, você está afastado imediatamente. Isso vai para a diretoria ainda hoje. E todas as testemunhas serão convocadas. A expressão do fiscal se quebrou no ato. Não restava mais nenhuma arrogância. Apenas alguém que percebia, tarde demais, que a impunidade tem prazo quando a verdade encontra meios de se mostrar. Ele tentou falar, mas a voz falhou. Tentou levantar o queixo, mas os músculos não obedeceram. Nestor assistiu aquilo sem comemorar. Havia alívio, claro, mas também havia peso. Porque homens como Arlindo geralmente não começam assim. Eles se deformam ao longo dos anos, alimentados por pequenos privilégios, pequenas impunidades, pequenas vitórias sujas. O que Nestor via agora não era um vilão sendo destruído, mas um homem finalmente encarando o reflexo que sempre evitou. E isso era tão trágico quanto necessário. Arlindo, vendo que não tinha mais defesa, soltou a frase que ninguém esperava. Eu só queria respeito. Queria que alguém me ouvisse. Sempre me tratavam como descartável. Era uma confissão amarga, quebrada, e ainda assim carregada de verdade. A sala ficou em silêncio. A queda de um antagonista raramente é só culpa dele, e aquele desabafo mostrava o lado humano de alguém que se perdeu completamente no processo. Mas nada disso anulava o que ele havia feito. Só explicava. Kleber ouviu a confissão, mas não afrouxou a postura. Todos aqui querem respeito, Arlindo. Mas respeito se ganha, não se arranca. O supervisor então se virou para Glenda e pediu para registrar oficialmente o afastamento urgente do fiscal. Ela começou a preencher o formulário eletrônico enquanto Arlindo respirava de forma desordenada, quase em estado de choque. A queda não era só profissional, era interna. Era um desmonte de si. Ao perceber que sua situação estava selada, Arlindo olhou para Nestor pela primeira vez com honestidade. Sem raiva. Sem soberba. Apenas dor. Eu passei do ponto, Nestor, disse ele, com a voz embargada. Era uma frase simples, mas profunda. E naquele instante, é como se todos os anos de abuso, arrogância e superioridade se desmanchassem como poeira no chão da sala administrativa. A máscara finalmente havia caído. Nestor respondeu com a sinceridade de um homem de 45 anos que já viu muita coisa e sabe reconhecer humanidade mesmo quando ela parece torta. Você podia ter mudado antes. Ainda dá para mudar, se quiser. Não era perdão, era realidade. Era a chance de Arlindo não se afundar além do necessário. A frase pairou no ar com mais força do que qualquer acusação. O supervisor pediu que Arlindo aguardasse na antessala enquanto terminava os procedimentos. O fiscal saiu cambaleando, sem olhar para ninguém. A porta se fechou, e então Kleber virou-se completamente para Nestor.
O semblante dele mudou. Agora era de respeito absoluto. Você manteve a postura, Nestor. E salvou mais gente além de você. Te devo desculpas por não ter te ouvido antes. Aquele reconhecimento pesava mais do que qualquer relatório oficial. Nestor abaixou a cabeça num gesto humilde, mas sentiu o peito afrouxar pela primeira vez no dia. Não era só sobre justiça, era sobre ser visto. E para um homem que dedicou a vida inteira ao trabalho, isso fazia diferença. Kleber então pegou o bilhete verdadeiro que Nestor ainda mantinha guardado no bolso e o colocou sobre a mesa, dizendo: "Isso aqui vai pro processo também. É a prova de que você fez o certo." Glenda, que observava tudo em silêncio até então, colocou a mão no ombro de Nestor com uma expressão sincera. "Ainda bem que você não baixou a cabeça, viu? Se fosse outro, teria desistido." Nestor sorriu de leve. A tensão começava a ceder. A verdade, finalmente, estava posta. Mas ainda faltava uma etapa: o impacto externo, o efeito na equipe, a repercussão da queda de Arlindo. Quando Kleber abriu novamente a porta, convidando Nestor a sair, o ambiente do corredor parecia diferente. Alguns motoristas observavam de longe, percebendo que algo sério tinha acontecido ali dentro. O rumor da queda de um fiscal conhecido correria rápido pela rodoviária. E era ali, naquele corredor, que o verdadeiro clímax emocional começaria a se espalhar. Nestor respirou fundo antes de dar o primeiro passo para fora da sala. Era o início da virada completa. Dali para frente, cada movimento parecia mais leve, como se o corredor inteiro da rodoviária, antes um túnel apertado de desconfiança, agora se abrisse novamente para ele. A luz fluorescente, fria como sempre, não o incomodava mais. Ele caminhava com a postura de quem finalmente recuperou a própria dignidade. Ao chegar no saguão, notou Dona Olinda parada ao lado de uma pilastra, observando tudo com aquele olhar que só quem já tinha visto muita injustiça sabia ter. Ela ergueu uma das sobrancelhas, como se estivesse perguntando silenciosamente: "E então?" Nestor apenas balançou a cabeça, um gesto curto, mas carregado de significado. Ela abriu um sorriso orgulhoso. "Eu sabia, meu filho. A verdade demora, mas quando chega, chega bonito." Ele respirou fundo, mais uma vez, sentindo como se estivesse reconectando o corpo ao próprio eixo. Ao lado do guichê da empresa Zulcap, alguns motoristas que tinham acompanhado a reviravolta começaram a se aproximar. Eram homens calejados, muitos deles amigos de profissão há décadas. Entre eles, Tavares, seu colega de mais de 15 anos, veio com a mão estendida. "Sabia que você não ia deixar barato, Nestor. Arlindo achou que ia passar por cima de você como se você fosse novato. Mal sabia ele com quem estava mexendo." Nestor apertou a mão do amigo, sentindo a sinceridade na força do aperto. "Eu só fiz o que era certo. Nada mais." Os outros concordaram com murmúrios de apoio, alguns batendo no ombro dele, gesto curto, de homem para homem, mas honesto. Mesmo assim, Nestor sabia que apoio moral era apenas parte da vitória. Ainda havia um procedimento oficial, relatórios, análises e a decisão final da coordenação. E era aí que entrava o peso de tudo que ele tinha acabado de entregar. A prova. A câmera, aquela que Arlindo jurou que estava quebrada, agora era o ponto central de toda a investigação. E graças a ela, a mentira dele estava por um fio. Enquanto Nestor conversava, notou a porta da sala administrativa se abrindo. A coordenadora Jussara apareceu, chamando pelo nome dele. O tom era neutro, profissional demais para ser interpretado de imediato. Mas neutralidade, naquele momento, já era uma vitória. Ele caminhou até ela com passos firmes, sentindo o coração bater forte. Era inevitável. Mesmo com a verdade ao seu lado, o corpo ainda guardava o reflexo de semanas de tensão. Lá dentro, a mesa estava arrumada milimetricamente, como Jussara sempre deixava, um detalhe que dizia muito sobre o tipo de líder que ela era. Ao fundo, a tela congelada exibindo o frame da câmera, o fiscal Arlindo tirando o lacre da caixa de manutenção. "Nestor, ela começou. Já analisamos o conteúdo que você trouxe." E ela fez uma pausa curta, não dramática, apenas técnica. "Já encaminhamos tudo para a gerência regional. Sua conduta está sendo preservada."
Quero que volte ao trabalho normalmente amanhã. O alívio veio como um impacto físico. Nestor fechou os olhos por um instante, absorvendo o peso daquelas palavras. Obrigado, Jussara. De verdade. Ela assentiu. E mais uma coisa. Arlindo foi afastado imediatamente até o fim do processo. As evidências são contundentes. Quando Nestor saiu da sala, o clima no setor havia mudado completamente. Não era festa, não era euforia. Era respeito. O tipo de respeito que só nasce quando alguém enfrenta o sistema de frente e vence. Dona Olinda se aproximou de novo, dessa vez com um brilho emocionado nos olhos. Você recuperou o que era seu, meu filho. Agora, segue em frente. Nestor olhou para o embarque, onde um ônibus recém-estacionado liberava passageiros cansados depois de horas na estrada. Era ali que ele pertencia. Era dali que ele tirava sua vida, seu orgulho e sua história. Ele ajeitou a camisa, respirou fundo e caminhou na direção de seu posto, não como alguém que sobreviveu a uma injustiça, mas como alguém que reconstruiu o próprio nome. E naquele instante, ficou claro, por mais duro que o caminho fosse, ninguém quebrava um homem que se mantinha fiel à verdade. Ninguém. Antes de voltar ao trabalho, Nestor lançou um último olhar para a rodoviária, pensando em quantas histórias como a dele passavam ali todos os dias. Histórias de gente simples, honesta, que só queria respeito. E se você acredita que histórias de verdade merecem ser contadas, não esquece de fortalecer esse canal. Seu like, seu comentário e sua inscrição fazem diferença. Aqui, a gente não passa pano para injustiça. Obrigado por assistir até aqui.